dia, meus irmãos, graça e paz a todos os queridos irmãos aqui da Igreja Presbiteriana de Juína. Irmão, às vezes nós recebemos notícias não muito boas e muitas vezes diante dessas notícias nós temos desesperado ou até mesmo ficado ansiosos. A palavra do Senhor lá em Neemias 1 fala que Neemias estava ali na casa do rei em Suzã e chega um dos seus amigos ali e traz uma notícia como que estava Jerusalém. Diante dessa notícia, a palavra do Senhor diz que Neemias, no capítulo 4, se entristeceu muito. Diz assim, Neemias 1, versículo 4 e 5: Tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me, chorei e lamentei-me por alguns dias, e estive jejuando e orando perante ao Deus do céu, e disse: Ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guarda a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os seus mandamentos. Meus irmãos, esse texto nos ensina algo muito importante, que diante das notícias que venham nos abalar, nós devemos nos curvar diante de Deus. Neemias ora ao Senhor e vai falar com o rei. Muitas vezes nós até temos orado, mas não temos tido a ação de falar, resolver aquele problema. Neemias fez o certo, ele orou e foi falar com o rei. Muitas vezes nós queremos resolver o problema da nossa vida sem nem orar. Olha só a palavra do Senhor, diante da oração de Neemias, quando ele chega diante do rei, e o rei diz: Olha, Neemias, por que você está triste? Essa doença deve ser do coração. Por que o rei sabia que era uma doença do coração? Era algo que dentro de Neemias atrapalhava ele, porque o fato de Neemias ser o copeiro, o homem ele que provava os alimentos para ver se estava envenenado, se ele tivesse doente, ele não poderia nem tocar numa taça do rei. Então, o rei falou alguma coisa do coração. E Neemias então conta a história para o rei de como está Jerusalém. E o rei então, diante do relato, fala para ele: Neemias, quanto tempo você vai ficar lá? Quando você volta? Quando ele fala isso para Neemias, Neemias já diz: olha, então ele já vai me liberar. E como Neemias tinha orado diante de Deus, Neemias fala assim: rei, você poderia me dar uma carta para mim poder pedir ali, para me passar pelos povos? E o rei então concede essa carta. E Neemias, como estava ali já firmado na oração, falou: rei, já que você me deu a carta, você podia também me dar outra carta para pedir a madeira ali, para Asaf, o guarda da floresta, para mim ajeitar ali algumas vigas. E o rei então cede também isso. Meus irmãos, diante das notícias ruins, quando nós colocamos em oração e vamos atrás, Neemias chega e fala para nós, porque tudo isso aconteceu. Neemias era um homem ocupado, mas Neemias não abria a mão da sua vida de oração. E Neemias chega no capítulo 2, versículo 8, e nos diz assim na parte final do versículo: E o rei mais deu, porque a boa mão do Senhor era comigo. Quando nós temos uma vida de oração, mesmo diante das notícias que pode querer nos abalar, quando nós chegamos diante de Deus, nós achamos solução para esses problemas. Que Deus te abençoe, que você possa ter um dia abençoado e nunca se esqueça, tenha uma vida de oração. Coloque as suas lutas, as suas ansiedades diante de Deus, porque a boa mão do Senhor é contigo. Ficam todos com Deus e tenham um bom dia.